Espaço rural na Ásia, Europa e Oceania. Ao se comparar o espaço urbano com o espaço rural, eles se caracterizam por maior dispersão das edificações, tem menos prédios, menos vias de acesso, há lugares que não há redes elétricas e nem outras formas de infraestrutura. Então, como que é caracterizado o espaço rural? É isso que vamos ver. O espaço rural é caracterizado também por atividades econômicas como agricultura, criação de gado, silvicultura, extrativismo de recursos naturais, além de territórios cuja finalidade principal é a valorização de tesouros culturais ou ambientais, como por exemplo, unidades de conservação. Esse termo unidade de conservação se aplica muito a países como o Brasil, já países como grande parte da Europa ou da Ásia, Oceania, eles trabalham muito com a questão dos parques florestais. Então, essa é um diferencial entre essa questão da unidade de conservação e os parques florestais. Então, as atividades abaixo, o extrativismo, agricultura, pecuária, a silvicultura, para quem não sabe, é o cultivo ou plantio de árvores com finalidades industriais e os próprios parques florestais. Vamos lá, então a paisagem rural, o que seria a paisagem rural? Então, a paisagem rural ela é bem diversificada, principalmente quando nela estão os componentes cultural, por exemplo, como revelado por questão de tradição, festas tradicionais que ocorrem nessas regiões, técnicas desenvolvidas, técnicas específicas. O que ele está fazendo aqui? Ele está num lagar, ele está pisando uva para produzir vinho no modo antigo, né? São técnicas milenares que são trazidas. E grande parte, né, por exemplo, no continente europeu, onde utiliza esse tipo de técnicas na produção do vinho. Então, essas técnicas, essas tradições, são questões específicas de determinadas populações. Elas ocorrem aqui tanto na Europa, como na Ásia, como na Oceania. Vamos ver agora os principais tipos de agricultura. Primeiro aqui, agricultura itinerante. Segundo, agricultura de jardinagem. Terceiro, plantation. E o último aqui, a chamada agricultura moderna. Vamos lá então, o que seria essa agricultura itinerante? A agricultura itinerante no sul e sudoeste da Ásia. Vai ocorrer mais aonde? No continente asiático, justamente por regiões muito mais pobres. O que seria esse agricultura itinerante? Chamamos aqui no Brasil de roça tropical. E que seria essa agricultura itinerante? Que itinerante? Ela seria nômade. Vamos ver aqui o processo como se dá. É um modelo agrícola milenar praticado em regiões de clima quente e úmido de diferentes continentes, principalmente no Brasil. Ela se caracteriza por explorar a fertilidade do solo em uma determinada área durante anos, até que este revele sinais de exaustão. Significa o quê? Que as plantas elas começam não a produzir de forma como produziam nos primeiros anos de cultivo. Então aí o agricultor ele observa que ali essa região está sendo chegou até o seu limite. O que ele faz? Ele abandona essa área e vai para outra área nova. O processo se dá mais ou menos nessa forma aqui. Então ele vem numa área de floresta, ele vai lá, ele desmata, queima, faz o cultivo. Depois ali de 5, 6 anos de exaustão da terra, o que ele faz? Ele pega e abandona a área. Então, todo esse processo chamamos de quê? Processo itinerante. Ele vai se repetir em outro lugar e assim por diante. Professor, mas essas queimadas aí, elas dão resultado? Não. A curto prazo, essas queimadas elas aumentam a produtividade da terra. Porque encontra-se nas cinzas, nós chamamos de o
incremento de nitrogênio. Esse incremento de nitrogênio encontrado na cinza da queimada, pós-queimada, ele vai o quê? Ele vai melhorar, né, a fertilidade do solo. Então, por isso, por uma determinada queimadas, a tendência é que você vai lá e planta e tenha os primeiros anos ali de produtividade vai ser bom. Mas esse nitrogênio também, ele é rapidamente, ele vai ser absorvido em 2, 3 anos, né? E aquela área vai voltar a ser o quê? Com baixa fertilidade. Essa baixa fertilidade vai fazer com que o quê? Ele acabe abandonando essa área. Quais são os impactos provocados pela agricultura itinerante? O primeiro impacto é a lixiviação do solo. O que é lixiviação? Como vocês estão vendo aqui, ó, o chamado solo lavado. Acontece, a água das chuvas, erosão pluvial, ela vai retirando todos os nutrientes do solo, fazendo com que essa região passe seja uma região, passe a ser um solo improdutivo. O segundo ponto aqui é a perda da biodiversidade. Não é só a questão dos animais, é a questão também de que dos vegetais. Então, há várias espécies vegetais que acabam sendo sendo até extintas. Tá? Então, essa extinção não se aplica somente a animais, tá? A extinção se aplica em qualquer ser vivo, seja um vegetal, seja um animal. O segundo aqui é o aumento dos gases do efeito estufa. Eu sou meio cético nisso, mas é o que o autor coloca aqui, que a gente não trabalha em vestibular, não trabalha em Enem, e assim por diante. Então, o que seriam os impactos provocados pela agricultura itinerante? Lixiviação do solo, perda da biodiversidade e aumento do efeito gás estufa. Na Ásia, apesar da atual tendência de substituição para sistemas permanentes e sedentários, ou seja, em que não há o abandono de uma área cultivada, o modelo de roça persiste em locais específicos no sul e sudeste do continente, principalmente nos vales e nas encostas de áreas montanhosas do nordeste da Índia, Nepal, Tailândia e ainda em Bangladesh, Laos, Malásia, Filipinas, Indonésia, Papua Nova Guiné, na Oceania, entre outros países. Você tem que ter ideia que a maioria desses países ainda são países chamados de países rurais. A grande parte da população ainda mora no rural. Isso aqui é agricultura itinerante no Laos. É o mesmo processo aqui no Brasil. Já foi desmatadas, queimadas e agora vão trabalhar na roça. Vocês estão olhando aqui que o solo já está com um aspecto já meio de desgaste. Justamente por quê? Porque quando você faz isso em encostas, a tendência é o quê? É dessa matéria ser levada pela água. Esse também é um problema para áreas de declive. Agricultura itinerante na Nova Papua Nova Guiné. Vamos lá ao segundo tipo, o chamado agricultura de jardinagem. Então, o volume das chuvas, né, durante os meses de verão, não são concentrados de verão, e o relevo, ele tem como uma característica ele ser o quê? Um relevo íngreme. Esse relevo tem isso aqui, ó, esse declive acentuado. Então, esse relevo nessa forma, o que ocorre? Ocorre que ele acaba, você tem que criar alguma estratégia para poder você o quê? Cultivar nessas áreas. Se você plantar do jeito que ele está aí, a tendência é o quê? É que venha a primeira chuva que venha, leve toda a sua plantação. Então, o que foi feito? Resolver esse problema. Eles fizeram o quê? Criaram um sistema particular nessas regiões chamada de agricultura de jardinagem. Então, ela foi criada justamente para essas condições, em regiões onde o volume de chuva é muito alto, durante os meses de verão, onde o quê? Onde esse relevo é um relevo íngreme, todos esses fatores, eles o quê? Não permite o plantio, o cultivo. O que aconteceu? Eles foram lá, criaram técnicas, né? E aí a partir dessas técnicas houve a possibilidade do cultivo nessas regiões.
Trata-se de uma agricultura de jardinagem, principalmente na risicultura. A risicultura é o cultivo do arroz, isto é, o cultivo do arroz que corresponde à base econômica de subsistência da numerosa mão de obra camponesa e suas famílias, principalmente na Ásia. Esse tipo de agricultura é realizado em solos situados nos vales de grandes rios, cuja construção de diques e canais visa regular a distribuição das águas. Após o mês de chuvas, segue-se um longo período de seca. Então, isso é característica aqui na agricultura de jardinagem. Então, além de eles contornar a questão do relevo, eles também conseguiram contornar a questão do armazenamento de água nos períodos de estiagem. Então, eles aplicaram algumas técnicas. A primeira técnica que a gente chamou de terraceamento, que é o quê? Que é a formação desses degraus. A técnica de terraceamento é aplicada em terrenos de grande declividade, igual vocês estão vendo na imagem, para reduzir a perda do solo nas enxurradas de verão. Mas esse terraceamento ele também é acompanhado com outra técnica, a chamada curva de nível. Acompanhando as curvas de nível, os degraus ou patamares, além de diminuir a força da erosão pluvial, armazenam água das chuvas. Então é assim que funciona a questão dessas técnicas utilizadas aqui na Ásia, justamente para contornar essa situação ambiental. Plantation. O que seria o plantation? O Brasil também já teve esse modelo, tá, gente? Foi utilizado muito no Nordeste. Na verdade, foram os portugueses. Eles importaram esse modelo dos árabes, aplicou no Brasil. Países como a Inglaterra, França, Espanha, Holanda aplicaram nas suas colônias, e assim foi se fundindo esse sistema, esse modelo agrícola. Bom, é um modelo agrícola que está caracterizado por grandes extensões de terra para o cultivo de um só produto. Então, a primeira característica é grandes extensões de terra. Segundo, é o cultivo de um só produto. O terceiro, a exploração do trabalho forçado ou mal remunerado, já como tem a escravidão. E o quarto é a produção destinada para o mercado externo. Então, essas são as características do plantation. Não esqueçam disso. Dos séculos 16 ao 19, as administrações inglesas e francesas estabeleceram monoculturas de produtos tropicais na Ásia e na Oceania, principalmente de chá, tá, gente? E principalmente produtos tropicais. Vamos lá, plantation. Na atualidade, hoje os plantations estão localizados ou destinados à plantação de seringueiras e óleo de palma. Aqui no Brasil a gente utiliza o que é óleo de palma. É óleo de palmeira. A gente vai ver agora. Vamos lá. Então, na atualidade, esses dois produtos, ou dois cultivos, são os mais utilizados nesse sistema na Ásia. Vamos lá. A substituição da rica biodiversidade da floresta equatorial por monoculturas, ainda que espécies arbóreas, é também condenada por vários pesquisadores. Esse aqui é também um dos impactos, tá, gente, do plantation. Então, um desses impactos é o quê? É essa questão da substituição dessas florestas equatoriais por monoculturas. A gente tem que ter ideia que a seringueira ela não é natural da Ásia, ela é natural e é uma espécie endêmica da Amazônia. Então, eles foram trazidos para lá. Então, na verdade, a seringueira ela é o quê? Ela é uma chamamos aqui de uma espécie alienígena, a região da Ásia. No Sudeste Asiático, alerta-se sobre a ameaça que tal modalidade agrícola exerce sobre os ecossistemas, que vivem orangotangos, rinocerontes brancos, entre outras espécies. O problema é que, como são atividades bem lucrativas, acabam avançando sobre áreas de conservação, áreas de risco e assim por diante. Então, essa aqui é a coleta do látex nas seringueiras cultivadas no sistema de plantation na Malásia. Essa aqui é a extração do óleo de palmeira no Sri Lanka. Esse aqui a gente utiliza aqui o óleo do dendê também, que é a mesma coisa.
Agricultura moderna. O modelo de agricultura moderna reflete o espaço geográfico rural da terceira revolução industrial ao basear o conhecimento de sua produtividade em adoção de tecnologias modernas. Como? Então vamos lá. Então, gente, a evolução da agricultura moderna se dá na verdade o quê? O aumento da sua produtividade. Eu vou estar passando aqui um vídeo, um pouquinho longo, de 20 minutos, mas é justamente fazendo essa abrangência, né, da questão também de várias questões. Então, a agricultura moderna não vem só para aumentar a produtividade, mas muitas das vezes para garantir ao seu país o quê? Uma segurança alimentar. O que é segurança alimentar? É que se houver alguma crise, né, e você tem a capacidade de produzir alimento para si, né, para o seu país, você vai ficar em vantagem. Então, hoje em dia, essa questão da agricultura também tem essa questão geopolítica, tá bom? Tem países aí gigantes como o Japão, a China que não, e a Índia, que eles não têm uma segurança alimentar. Depende muito de outros países para se manter a sua segurança alimentar. Vamos ver quais são as tecnologias aplicadas. De precisão, que a de precisão utiliza sinais eletromagnéticos emitidos por satélite em órbita, da informação online, que entre os outros aspectos atualiza tempo em tempo o comportamento meteorológico, mede e calcula a quantidade de luz, água e nutrientes para as plantas, estudo ocorre, pesquisa genética aplicada às sementes, do aprimoramento de insumos procedendo da indústria química, entre outros. As alternativas muitas vezes sustentáveis para a geração de energia necessária para as diferentes etapas de produção. A gente tem aqui caso aqui de produtores de açúcar, que você tem a fazenda, né? Ele vai lá, faz a colheita da cana, leva para processar e ali é transformada ali em açúcar ou etanol. E o bagaço eles utilizam como fonte de energia. Então a própria usina ali, a açucareira, ela consegue se autossustentar. Então esse bagaço é usado como fonte de energia para a produção de energia elétrica. Eles têm uma termoelétrica pequenininha ali dentro, então eles pegam todos aqueles bagaços, né, que vai acabar sendo jogado fora, eles utilizam ali como fonte de energia para a produção de energia elétrica. Então, isso é no Brasil. Nos outros países, isso também é muito avançado. Aqui é uma colheitadeira interligada ao sistema GPS na Alemanha. Então, é de precisão, você sabe onde que a colheitadeira está, né? A velocidade que está, que formato está colhendo, assim por diante. Satélites, a gente tem satélites justamente só para atender a questão da agricultura. Esse aqui é o Instituto de Biotecnologia de Sementes Mais na Alemanha. Trabalha só com aperfeiçoamento e melhoramento de sementes. Eu tenho aqui indústria fertilizante na França. Então, fertilizante, gente, são adubos químicos, tá, utilizados, gente, importantíssimo para a agricultura moderna. E aqui são o uso de turbinas eólicas em áreas agrícolas na Alemanha. Então, além de eles fazerem a sua colheita, o cultivo, as pastagens, utilizar a área também para geração de energia elétrica. Okay? Outra coisa interessante aqui é o seguinte: a agricultura moderna, ela está o quê? Hoje ela está ligada à economia globalizada. O que tem a ver essa questão da economia globalizada? O que acontece? Quando ela está hoje ligada à questão da economia globalizada, ela também está o quê? Ela acaba o quê? Entrando ali no radar do mercado financeiro internacional, que é um setor que, além de vender muito, ele também é um setor essencial para a humanidade, porque sem esse setor moderno você não teria cidade, você não teria tecnologia, não teria nada. Então, toda a base está em cima da nossa agricultura moderna. E o que acontece? A nossa agricultura moderna é o quê? Além de ela gerar muito dinheiro, além hoje, ela passa o quê? Ela
a comprar tecnologia. Então, ela acabou entrando aqui nessa economia globalizada. Então, esse mercado financeiro internacional ele passou o quê? A tentar abocanhar empresas ligadas ao setor agrícola. Então, acabou que gerando chamados grandes grupos de empresas. Então, esses grandes grupos de empresas tendem o quê? Atuar em toda a cadeia produtiva do plantio à venda no comércio. Mas já existe isso? Já. Vou dar um exemplo aqui. Nós vamos lá. Então, o que ocorre hoje em dia? A nossa economia globalizada, com mercados como China e Índia necessitando cada vez mais de alimento, fez com que esse setor acabasse o quê? Aumentando a sua produtividade, gerando mais riqueza. Essa riqueza ela despertou aqui o quê? O mercado financeiro internacional. Porque onde o setor que estiver dando dinheiro, eles correm para lá. Sempre foi assim e sempre será assim. Então, através dessa questão, grandes grupos de empresas passaram o quê? A comprar fazendas, indústrias ligadas ao setor de alimentos e assim por diante. Essa questão de atuar em toda a cadeia produtiva, vamos pegar aqui o café. Então, tem lá um cafeeiro, um café que produz café, ele é produzido em fazendas. Essas fazendas elas vendem esse café para a indústria de torrefação, faz esse processo de torrefação, embala e vende no mercado. Então, o que acontece? A empresa ela não quis mais ficar só aqui, só nesse primeiro processo ou nesse segundo processo. O que as empresas quiseram fazer? Rapaz, a gente pode avançar comprando fazendas. E a gente tem o quê? Melhorando aqui a qualidade das sementes e assim por diante, aumentando nossa produtividade, para que possamos o quê? Produzir mais com mais qualidade e ganhar mais dinheiro. Exemplo disso é o quê? É a Nestlé. Tá? Essa fazenda que vocês estão vendo aqui, é o quê? Ela trabalha com fazendas diretas e ela trabalha também com fornecedores. Esses fornecedores, eles, na verdade, é o seguinte, a Nestlé ela atua diretamente. Quando ela não tem a fazenda, ela tem que o fornecedor. Esse fornecedor ele recebe uma visita da Nestlé. Então a Nestlé ela vai lá nesses cafezais para ver qual está a qualidade, o tamanho do grão e assim por diante. Então ela compra, previamente isso aqui é comprado. Né? Se ela não tem, quando ela tem a fazenda dela, ou quando ela tem o seu fornecedor principal, tudo é destinado a ela. Então, quando você se torna um fornecedor dela, você não pode vender para ninguém. Você assina um contrato. Então, por exemplo, se a Nestlé desenvolve uma semente melhor, então você adquire essa semente, mas tem um prazo lá de 20, 25 anos de contrato, você pode ser quebrado, você pode vender esse produto para ninguém. É assim que funciona. Então, a Nestlé, além de ter aqui fazendas ou fornecedores na mão, o que ela faz? Ela também tem o quê? Ela vai pelo processo, ela importa, na verdade, importa esse café chega para ela, na sua sede lá na Suíça, lá onde são torrados, são moídos, embalados e vendidos no mercado. Então é assim que funciona todo o processo. Então é isso que hoje em dia estão despertando nas empresas. Eu estou falando só do café. Não estou falando nem do gado, não estou falando da soja e demais produtos. Para você ter ideia, a Cargill ela faz isso também. Ela tem suas fazendas, tem os seus silos, ela tem o seu setor de moagem do grão, processamento de produção de óleo de soja e assim por diante. Então, grandes empresas estão fazendo isso, estão comprando fazendas. A questão aqui do espaço rural e do espaço urbano. Então, essa questão do quê? Da dinâmica dos dois espaços. Então, hoje em dia, o que ocorre? Então, cada dia mais o espaço rural ele depende do espaço urbano. Como? Primeiro que essa questão da utilização de tratores, implementos agrícolas, sementes, adubos. Então, tudo hoje vem da onde? Vem da cidade. Então, a cidade produz isso aqui para o campo. E o campo devolve o quê? Em forma de alimentos e matéria-prima para as indústrias desse espaço urbano. Então, se torna o quê? Esse ciclo.
Tá? Ok? Então, no finalzinho aqui eu vou estar deixando um vídeo para a gente trabalhar com ele vai aprofundar em outros assuntos ligados à questão da agricultura moderna. Ok? Nós falamos muito sobre os avanços tecnológicos da humanidade, como energia, carros, internet, e é inegável que essas coisas estão evoluindo cada vez mais e mais rápido. O que não falamos muito é que para tudo isso ser possível, uma grande evolução teve que ocorrer no setor mais importante da humanidade, a agricultura. Veja bem, o mundo moderno nos dá uma vida com uma quantidade de facilidades que às vezes não damos o devido valor. Primeiro, que nós temos um lugar seguro para viver, com eletricidade, internet e água vindo até a sua casa. E segundo, e talvez o mais importante, não precisamos produzir nossa própria comida, resolvendo tudo com uma rápida viagem ao supermercado, onde temos à disposição praticamente tudo o que precisamos a um preço bem acessível. É estranho pensarmos que isso é normal hoje e pensar em produzir o próprio alimento é algo estranho. Mas se analisarmos, seria impossível a humanidade evoluir a ponto de pensar em exploração espacial se estivéssemos muito ocupados produzindo o próprio alimento. Agora, o quão rápido evoluímos na produção de alimentos? O quanto ainda temos para evoluir? E o que nos espera no futuro? Essas são exatamente as perguntas que responderemos neste vídeo. Até o início do século XX, produzir o próprio alimento era o meio de vida padrão, onde a maioria dos alimentos vinham de pequenos produtores rurais próximos, onde era cultivado aquilo que a terra e o clima permitiam. E essa não era a atividade econômica da época, era a atividade de sobrevivência. A maioria da produção servia para alimento próprio e de sua família. Segundo o artigo de D.B. Grigg, intitulado The World's Agricultural Labor Force, 1800 to 1970, até o fim do século XIX, 3/4 da população mundial economicamente ativa estava empregada na agricultura. Porém, as coisas começaram a mudar a partir dos anos de 1900. Segundo dados do artigo, em 1900 aproximadamente 72,1% da população mundial trabalhava na agricultura. Até 1970 esse número tinha caído para 51%. Segundo Grigg, esse movimento ocorreu primariamente pelo crescimento na especialização do trabalho rural, aumento do comércio e industrialização, que somados geraram um aumento na produtividade. E esse percentual cai até hoje. Segundo dados do Banco Mundial, em 1991, mais de 43% da população mundial ainda trabalhava na agricultura. Em 2020, apenas 26%. Agora, mesmo sendo uma queda vertiginosa, passando de 3/4 da população para 1/4 trabalhando na agricultura em pouco mais de 100 anos, talvez você esteja pensando que esse ainda é um número alto. Afinal, 1 em cada 4 pessoas trabalha na agricultura. E de fato isso é verdade. Esse número não representa a realidade nem do Brasil, que é referência no setor, e muito menos de um país desenvolvido. Por mais que o avanço tecnológico tenha reduzido a participação na mão de obra na agricultura global, os países mais desenvolvidos tiveram uma redução muito mais expressiva. Nos países mais desenvolvidos, a queda foi de 48% em 1900 para 13% em 1970, segundo Grigg, enquanto nos países em desenvolvimento caiu apenas de 77,9% para 65,2%. Isso aconteceu primariamente pelo grande aumento da produtividade puxado pela Revolução Industrial, máquinas motorizadas, energia elétrica, sistemas de irrigação, entre uma série de outros avanços que permitiram que regiões mais desenvolvidas produzissem cada vez mais, com menos pessoas em uma mesma área de terra, ou até em espaços menores. Ao mesmo tempo, a industrialização impulsionou o êxodo rural, onde cada vez mais pessoas foram migrando do campo para as cidades, buscando melhores trabalhos e condições de vida. O aumento de produtividade fez com que o valor do trabalho em uma fábrica ou em outra atividade em grandes cidades valesse muito mais que a mesma mão de obra no campo, o que com o crescimento do mercado global fazia muito mais sentido eu importar alimentos do que produzir eu mesmo. Assim, um país realoca a sua mão de obra que antes ficava no campo para as fábricas, em contrapartida, exportando máquinas e outros bens industrializados, que geram um lucro muito maior. É claro que nenhum país terceiriza 100% da produção de alimentos, visto que é algo de necessidade básica da população. Porém, focar onde você é mais eficiente e terceirizar atividades de baixo valor agregado parece ser uma estratégia lógica. Isso é exatamente o que acontece na vida de uma família que começa a aumentar a sua renda.
atividades mais simples começam a deixar de fazer sentido serem feitas. Por exemplo, por que você iria cortar a sua grama, limpar sua casa ou lavar o próprio carro, quando a sua hora de trabalho vale mais do que a hora de uma pessoa especializada nisso? Dessa forma, países com maior disponibilidade de terra para a produção, climas mais favoráveis e mão de obra mais barata se tornam o destino ideal para aquilo que não é tão economicamente interessante para um país mais desenvolvido produzir. E o Brasil é um desses lugares. Segundo o artigo Alternatives to Food Import Dependency, de U. Wetting, publicado em 2013, a dependência de importação já vinha se tornando um problema em regiões subdesenvolvidas, com destaque para o Oriente Médio e África subsaariana. Segundo Wetting, a importação prejudicou diretamente o desenvolvimento rural desses países, impossibilitando ou severamente limitando a capacidade de autossuficiência na produção de alimentos, que por sua vez foram prejudicados com os aumentos de preços. Mas esse não é um problema exclusivo de países subdesenvolvidos. Países desenvolvidos também estão atentos à dependência internacional de alimentos, e a pandemia de 2020 deixou isso ainda mais claro. Ao longo de 2020, essa visão foi um tanto comum, especialmente em países desenvolvidos. Segundo a matéria do Food Safety Tech, a falta de insumos reduziu a produção de alimentos, a incerteza fez com que pessoas o estocassem e a redução de serviços fez com que os produtos simplesmente não chegassem ao consumidor. O termo mais usado para descrever esse tipo de problema é Food Security, ou segurança alimentar em português. O termo começou a ser usado após os eventos da Primeira Guerra Mundial, onde ficou evidente que se um país conseguir controlar o suprimento de alimentos de um país, ele consegue controlar uma nação. Porém, hoje, a segurança alimentar tem muitos outros significados, mas entre os mais comuns, como citados por George André Simon, estão disponibilidade, que significa ter quantidades suficientes de alimentos; acesso, onde o alimento consiga chegar fisicamente até a pessoa e ela tenha condição econômica de obtê-lo; utilização, que implica que o alimento deve conter capacidade de suprir uma pessoa no quesito nutricional, o que é determinado pela qualidade, variedade, condição que o alimento chega no consumidor final e o modo de preparo; e a estabilidade, que inclui que os outros pontos sejam acessíveis a todo momento. Essas premissas foram comprometidas em 2020. Os obstáculos na importação e exportação dificultaram o acesso a alimentos em países que dependem mais do mercado internacional. A redução nos serviços dificultou que os produtos chegassem ao consumidor final, especialmente por problemas logísticos, e a instabilidade econômica limitou a capacidade de muitas famílias de comprar comida. No momento desse vídeo, a pandemia ainda não terminou, mas esses problemas já vêm sendo discutidos, o que pode impactar em mudanças em toda a cadeia de suprimento global por alimentos. Mas agora, independente de mudanças logísticas, o crescimento populacional vai colocar uma pressão significativa na capacidade produtiva, especialmente considerando a limitação da capacidade de produção no modelo atual. Quão importante é nos prepararmos para isso e quão sério é? Ao mesmo tempo, a população está aumentando. Até 2050, a população mundial deve chegar perto de 10 bilhões de pessoas, segundo dados das Nações Unidas. Isso representa um crescimento populacional de mais de 25% em apenas 30 anos. Se isso não fosse preocupante o suficiente, temos ainda o crescimento da classe média mundial, o que não deve ser interpretado de forma errada, já que o aumento de poder de compra da sociedade é muito bom. O problema nesse caso é que aumenta a demanda por carne, o que pode ser ainda mais preocupante. Não me leve a mal, eu sou gaúcho, eu adoro carne, mas aqui estão os dados de por que isso pode ser preocupante. De toda a superfície da Terra, apenas 29% é terrestre. Os demais 71% são água. Dessa superfície terrestre, só 71% é habitável, enquanto 10% estão abaixo de geleiras e 19% são terra árida. Dessa área habitável, 50% é destinado à agricultura, 37% são florestas, 11% são de arbustos ou pastagem, 1% de água potável, como rios e lagos, e 1% de área urbana, com todas as cidades do planeta. Desses 50% destinado à agricultura, 77% é destinado para a criação de animais, desde o espaço físico para a criação, quanto ao cultivo para alimentá-los. Apenas 23% de fato é usado para o plantio do alimento que consumimos.
E mesmo que 3/4 de toda a terra produtiva seja destinada à produção de carne e derivados, isso representa apenas 18% do consumo calórico global entre carne, leite e ovos. 82% das calorias vêm de grãos e vegetais. Dessa forma, o crescimento populacional aumenta a demanda de alimentos, que tem um espaço físico limitado. Ao mesmo tempo, o crescimento da classe média coloca pressão para o aumento da produção de carne, que compete diretamente com a produção de grãos. No caso do gado, o animal chega a consumir 7 kg de grãos e mais de 15.000 litros de água para cada quilo de carne que ele produz. Mas ao longo da história, a humanidade sempre enfrentou adversidades e estamos aqui até hoje. E nesse caso, não é diferente. E quem parece estar liderando é a Holanda. Embora seja um país pequeno e com alta densidade populacional, onde o custo da terra e mão de obra são caros, a Holanda conseguiu se tornar o segundo país que mais exporta alimentos no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. E isso só aconteceu porque eles viram que precisariam ser mais eficientes para serem competitivos no mercado global. Com limitações geográficas, eles viram que o caminho tradicional de aumentar o número de hectares de produção não era uma possibilidade. Assim, o único caminho seria aumentar a produção por hectare. Dessa forma, eles decidiram investir no que é conhecido como agricultura de precisão. Segundo o coordenador-geral de Tecnologia, Inovação e Recursos Genéticos do MAPA, Fabrício Vieira Juntoli, conforme a matéria da revista Globo Rural, a agricultura de precisão, ou simplesmente AP, compõe um sistema de gerenciamento agrícola baseado na variabilidade espacial e temporal da unidade produtiva e permite uma exploração mais racional dos sistemas produtivos, levando à otimização do uso dos insumos, ao aumento da lucratividade, da sustentabilidade e à minimização dos impactos ambientais. Basicamente é usado tecnologias como inteligência artificial, análise de Big Data, geolocalização, automação e robótica para automatizar processos e tratar cada planta de forma individual, dando exatamente o que ela precisa, o que por sua vez reduz muito o consumo de água, energia elétrica, adubos e pesticidas, com o mínimo de impacto no meio ambiente. Ok, mas na prática, como exatamente eles estão fazendo isso e quais são os resultados? Quando você tem limitações de recursos, eficiência se torna o único caminho, assim como uma parceria do governo, instituições de ensino e a iniciativa privada. Eles foram abrindo um novo caminho para a produção sustentável. Seu lema: produzir o dobro de alimento com metade dos insumos. O seu modelo de produção em estufas é o que mais impressiona. A eficiência atingida na produção de tomates, por exemplo, é incrível. Em um cenário convencional de plantio no campo, na Espanha, você consegue produzir em média 4 kg de tomate por metro quadrado. Em uma estufa tecnológica na Holanda, você consegue produzir 80 kg de tomate por metro quadrado, que representa 20 vezes mais e talvez o mais interessante, com apenas 1/4 do consumo de água. A Holanda é líder na produtividade de tomates, assim como pimenta, pimentão e pepinos. Além disso, estão no topo da lista para batatas, cebolas, cenouras e outros. Isso só acontece porque eles conseguem produzir muito mais por metro quadrado, consumindo muito menos. Para atingir isso, existe uma série de avanços tecnológicos ocorrendo todos os dias, desde estudos buscando quais os melhores tipos de LED para aumentar a resistência a pestes e aumentar o valor nutricional, até o uso de mini drones autônomos que supervisionam a plantação, localizam larvas e as eliminam. Dentro das estufas, eles conseguem replicar qualquer clima do mundo, e todo o controle do ambiente é realizado por inteligência artificial, que analisa o cultivo e adapta o clima, como temperatura, iluminação e umidade. Todas essas técnicas combinadas em larga escala podem no futuro reduzir drasticamente 1. O consumo de água, 2. A contaminação da água e 3. A degradação do solo, causada pelos meios tradicionais de cultivo, ao mesmo tempo que produz mais, com um custo menor, com menos agrotóxicos e em um espaço menor. A indústria pecuária na Holanda também busca grandes mudanças no setor. A empresa Nielsen, por exemplo, descarta a ideia de que não vai existir alimento no mundo para alimentar os animais. Segundo o site Dutch Review, a empresa produz 90 toneladas de alimento para animais somente de sobras da produção agrícola. A Holanda não espera se tornar a nação que vai alimentar o mundo no futuro. Com todos os avanços tecnológicos sendo desenvolvidos,
Eles querem se tornar exportadores do conhecimento para que qualquer país consiga replicar seu modelo de eficiência.